Vamos começar aqui com a segunda parte da live da Lúcia Santa Cruz. Dá aquele tempinho esperto para o pessoal entrar. E a gente recomeça. Vamos lá. Pessoal, essa segunda parte é aquela parte que fica mais aberto para quem quiser mandar pergunta, mandar dúvida e tal. Aí vocês podem tanto escrever aí no comentário, quanto do lado tem aquela setinha com a setinha, porque aí ele chega aqui para mim num lugar de perguntas que fica mais fácil de eu ver as coisas que mandaram. Vamos ver se a Lúcia já entrou. Aqui. Pronto, voltamos. Voltamos, estamos nós aqui de volta. Então calma aí que tem um monte de coisa pra gente, um monte de beijo para entregar. Ai, meu Deus, que delícia! E o Que pessoal sabe, delícia! todo mundo quer mandar beijo. Ó, Malu Curi tá mandando beijo. Ai, meu Deus, Maluzinha. O Vavá mandou beijo. Ixi, meu filho Daniel, preto. Daniel de Piccoli mandou beijo. André Molina mandou beijo. Beijo, gente, para todo mundo. Amo vocês. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Tem alguém que eu não sei quem é, que não se apresentou, é do Centro Olímpico 5 Estrelas. Mandou beijo também. Ai, eu mando beijo carinhoso para todo mundo e Vanessa agradeço. Blau. A Cebinha. Olha que delícia, olha só. Ó, aqui tem. Fala que a Cebinha tá mandando beijo. A Cebinha, a Cebozinha. Cebozinha, eu te amo, Cebozinha. Continua, Cebozinha. Gente, ó, o Boto tá mandando beijo, Família Sportiello mandando beijo, Lucrécia mandando beijo, João Aragão mandando beijo. Bom, tá todo mundo mandando beijo. Olha que sucesso, olha que maravilha. Eu é que mando beijo para todo mundo. Que bom, que Vai gostoso. aumentando, aumentando, quando você vê, tá vendo? O Gandolfo também, todo mundo quer mandar beijo pra você. Que Então, delícia. sinta-se beijada por todos, que é uma delícia essa parte. Receba o meu beijo também, todos. Receba o meu beijo muito carinhoso. Titia, você deixou de ser, não vou deixou de ser amazona competidora, mas Uhum. você durante muito tempo, aqui no Brasil inclusive, você foi uma excelente treinadora, professora. Fala um pouquinho da sua carreira como treinadora, qual foi o seu momento mais incrível como treinador, um pouco das histórias, essa coisa de ter que comprar cavalo, escolher cavalo, refazer cavalo. Eu sei de algumas da nossa época, mas queria abrir para você contar um pouquinho da experiência como instrutora, não só como amazona agora. Eu tenho paixão por ensinar. Eu realmente gosto. Eu gosto muito. E eu tive a oportunidade de formar vários, você sabe disso, vários cavaleiros. Eu criei ao longo desses anos todos um sistema que eu roubei um pouquinho de cada um daqueles craques com quem eu montei e você vai absorvendo e observando, né? E eu tenho essa, eu digo que eu sou uma escultora, eu gosto de esculpir. Então, sabe, vai formando e de repente quando você olha o prato meio pronto, quase pronto, dá aquela satisfação, aquela coisa dentro da gente. É como se eu tivesse, como se fosse eu mesma. Não é como se eu tivesse, como se eu fosse a treinadora, é como se eu tivesse, como se fosse. Uma vez alguém me perguntou se eu passava o pulo do gato, assim mesmo. Você dá o pulo do gato quando você. Eu falei, pulo do gato? Eu falo tudo o que eu tiver que falar. O que eu senti, o dedo que mexe, a sobrancelha que balança, o cabelo que voa, eu passo tudo. Então eu tenho uma lista de vários meninos e mais meninas, muito mais meninas, né? Tem a Maria Monteiro de Carvalho, a minha filha, a minha filha montava que Marcelinha. era uma graça, depois dos 18 anos ela parou, mas eu sempre tive uma época que eu tinha 25 alunos dentro da época da Sociedade Hípica Brasileira, e eu, Patrícia Xavier, Mariana Cassetari, foi um trabalho belíssimo, belíssimo com a Mariana. Uma pessoa que eu sempre, na minha cabeça, meu sonho, com todas as pretensões possíveis, é formar ou ajudar na formação de um atleta olímpico. Porque eu sempre digo que se eu fui, eu consegui ir,
você tem que correr atrás. Pode ser que não vá, mas enquanto você está correndo atrás daquela estrela ali, você está evoluindo, você tá crescendo, você está aprendendo, você está melhorando. Então, é uma coisa que me dá um prazer enorme. Eu não compito mais, mas eu ainda monto. E formação de aluno e formação de cavalo. Então, teve uma época que eu dava muitas clínicas, aquelas clínicas de horas e mais horas e mais horas e muitos gritos. Eu ia falar isso. Você avançou muito, né, titia? Amancei, amancei. Olha, você não vai me conhecer. Até a Isabela lá do Rio falava para mim, titia, eu queria que você ficasse braba de novo. Eu operei minhas cordas vocais, João. Que eu gritava tanto, eu tinha tanta paixão. Não que eu não tenha paixão hoje em dia, eu tenho, mas eu, com o amadurecimento, eu entendi que eles querem tanto quanto eu quero. Então não adianta botar muita pressão, entendeu? Você tem que botar disciplina, é diferente. Mas, apesar de eu ser muito braba, eu sentia que vocês gostavam muito. Então, uma coisa, sabe, eu mordia e assoprava. Como é que é? Você era muito braba. Ela era muito, para quem nunca fez clínica com ela era muito braba na pista. É. Mas a hora que a gente saía da pista e ia para casa, era assim, um amor fora do comum. Era uma delícia. Eu viro meio mamãezona, né? Eu tenho essa coisa de abraçar todo mundo e fazer aquela coisa ser uma coisa única só. E eu acho que porque eu acho tão importante a parte do treinamento, João, a preparação, a formação de um atleta. É tão sério, porque você lida com o ego, com a vaidade, com com a sensibilidade, com as fraquezas das pessoas. Você tem que saber lidar. Cada ser humano é um indivíduo. Então você tem que saber lidar com cada uma das personalidades para poder moldar da melhor maneira possível. E a base, o nosso esporte é um esporte muito difícil e bastante ingrato, a partir do momento que se perde muito mais do que se ganha. Então a gente está sempre naquela fase da construção, né? Nós estamos sempre construindo alguma coisa para chegar em algum lugar. E aí eu entendi isso, talvez quando eu fosse mais nova, por eu estar sempre em pressão de seletiva para cá, seletiva para lá, onde eu exigia de mim o máximo que eu pudesse dar, eu mais ou menos eu queria fazer isso um pouco com vocês. E aí depois eu cheguei uma hora que eu falei, não, dá para ensinar sem. A Hípica do Rio é do lado do Hospital da Lagoa, né? O pessoal da UTI todo sabia montar já, filho. Todo mundo já sabia montar, só de ouvir meus gritos lá de baixo, entendeu? Porque eu gritava tanto naquelas aulas. E tem histórias engraçadíssimas. Com a É Mariana Cassetari, maravilhoso. então, tem histórias engraçadíssimas com vocês, que eu imitava alguma coisa. Teve um dia que eu passei um cavalete e foi assim uma. Você Foi era uma. maravilhosa. Assim, até o pessoal está perguntando, eu acho que já dá para perguntar. Você está fazendo clínica? Não está? Tem como marcar clínica só no Brasil? Não tem? Não, eu tô. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Tá descarregando isso aqui. Eu dou clínica sim, João. Eu dou clínica aqui, quando quiserem, é só marcar, passo meu contato, eu estou com a minha página do Facebook pronta, que eu não completo, mas dou clínica no Brasil, se for o caso, com o maior prazer do mundo. Pega um avião aqui, ó, vai aí, revê a galera toda, dá uma clínica e volta. Dou Não, clínica porque o sim. pessoal aqui estava falando, clínica tem que ter clínica dela no Nordeste. A outra falou, quero uma clínica dela lá em Santo Amaro. Tá, No ó, já Nordeste. mandaram a Malu organizar. Já estão mandando aqui. Malu, organiza aí que a gente quer uma clínica dela. Então, isso aí, Oh, com o maior prazer. eu deixo Nossa, para você, Maluzinha, manda brasa, Malu. deixo para você resolver isso. Depois, uma das histórias que eu lembro sempre de você e que nem tem nada Só, muito a ver. só, só uma parte. Não precisa necessariamente também, se alguém quiser montar individualmente, pode vir. E nós agora estamos nos mudando para uma hípica, um manejo maior, onde nós vamos ter capacidade para 80 cavalos, tem todas as facilidades,
e aí eu vou poder receber melhor as pessoas e o aproveitamento. Fiz a minha propaganda agora também. Maravilhoso, é isso aí. Então, eu ia contar que é uma história que eu adoro, que não tem nada a ver com você. Quer dizer, tem porque era clínica sua, mas eu lembro tanto dessa história, eu sempre conto para pessoas. Tinha uma amiga minha que montava numa clínica com você, e ela tinha uma eguinha brava, uma eguinha quente, e você daquele seu jeito, baixa a mão! Amansa! 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 E essa menina entrou numa ginástica montando contra. Rolou vara, rolou égua, rolou menina, ela que eu não justo, falou, mas menina, eu tô gritando pra avançar! Aí ela, mas eu achei que era avança! Avança! Ai, meu Deus do céu. Comigo tem várias de esporro, mas que não vem ao caso. É você. Eu dei Eu trabalho. puxo. Mariana Cacetari, quando ela falar aqui com a gente, vai contar. Mari, imagina. É, Enfim, vocês sofriam, né? Mas era um sofrimento amoroso, vai. Vamos era lá. maravilhoso. Era um sofrimento amoroso. Falando um pouco dessa coisa do professor e do instrutor, o que você pode dar de conselho e de motivação e de, na verdade, norte para essa geração nova que está vindo? Tanto de meninas quanto de jovens cavaleiros em geral. Ô, João, que me chama muita atenção, não sei se é de geração, né? Porque o mundo hoje está tão muito mais aberto e os jovens têm muito mais espaço do que nós tínhamos na nossa época. Como eu te falei, principalmente eu, né, filha de militar, que era aquela disciplina danada, nem sempre eles sabem ouvir. Eles não sabem ouvir, entendeu? Então, eu acho que a humildade é um fator importantíssimo, o interesse, a dedicação. Você tem que mergulhar de cabeça e querer aprender, tem que ter sede de aprender. A base fica, a palavra mesmo já fala. Quando um furacão passa, o que que fica? A base, que o resto tudo vai. Então, se você não forma uma base muito consistente, você pode até ganhar, eventualmente, quando você é mais jovem, quando você está começando e não sei o quê, você vai nas categorias de base, você vai fazer, mas depois o pepino fica maior, o negócio fica mais complicado. Então, se você não tem uma base de quitação, você não consegue, ou você vai ser medíocre. Então, eu acho isso, que eu acho, com todo respeito, quando meu pai foi presidente da confederação, ele tentou fazer isso, e outros também já tentaram fazer, a parte de credenciamento de professores. Não é tirar o trabalho de ninguém, é melhorar a qualidade da prestação de serviço dos profissionais. Aumentar, você sabe melhor do que eu, tanto quanto eu, que quantas clínicas a gente dá e a gente se oferece para dar clínica para os profissionais da área e ninguém quer, porque tem medo, porque tem... eu sempre fiz tudo que foi clínica. Se era com um profissional, era com um profissional, se era com meus alunos, eu entrava no meio também, eu queria aprender. Então, você querer aprender e você querer estar a lida com o seu cavalo. Aqui nos Estados Unidos tem isso que é abençoado. Você participa da vida do seu cavalo intensamente. Não é como no Brasil a gente tem muito essa facilidade, o tratador leva, o tratador traz, o tratador... Você não sabe o que, que o cavalo come, o que, que o cavalo, como é que ele é ferrado, se ele acordou bem, se ele... Aqui você vivencia isso todo santo dia, o acompanhamento, o acompanhar, sabe? Ter paixão pelo seu cavalo, como se fosse uma pessoa que você tivesse que ter um entendimento com ela, respeito. É tudo muito no artificial, é tudo muito pro amanhã, não é pro amanhã, pro hoje, não é pro hoje, é pro amanhã, é pro depois de amanhã. Então eu acho isso que falta muito talvez o interesse de uma outra forma. Interesse no sentido de realmente aprender, não ter medo de aprender. Não tem, errar faz parte do aprendizado e é só com erro que a gente aprende. Então é insistir, porque todo mundo é capaz, de uma forma ou de outra, uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas com a dedicação você supre isso. Agora precisa ter uma dedicação, precisa ter uma disciplina,
precisa ter o que nós temos, João, é paixão. Paixão pelo que faz. E aí sim. Ó, só para a gente pontuar um pouco nesse assunto que você falou, só porque a Mari acabou de pontuar aqui para a gente, a Aham. CVH está junto com o Cabral, investindo bastante nessa área dos instrutores, o trabalho está sendo super bem feito. Olha que maravilha. Ninguém melhor do que o Cabral. Uma ótima É, notícia para a gente. espetacular. Espetacular. Tomara que eles consigam levar avante esse troço aí, porque é um projeto que vários já tentaram, e eu acho que agora Brasília é uma coisa diferenciada, né? Porque eles têm uma mentalidade que eu acho abençoada, eles emprestam, trocam, como era na nossa época, cada um dá a mão para o outro e vamos todo mundo junto, né? E esse espírito que o Cabral imprime em Brasília, que se ele conseguir abrir esse leque, meu Deus do céu, aí a formação de tudo, tanto não só dos cavaleiros e Amazonas, não, mas do próprio cavalo, a formação dos cavalos, a maneira adequada de ser levado, como tem que ser levado, e com base, é a mesma coisa, os nossos cavalos precisam ter mais base, mais tempo para amadurecer. Então, eu dou parabéns, eu não sabia dessa notícia, não, fiquei muito feliz, muito bom, muito bacana. Maravilha. Titia, além de ser treinadora, né, ter sido Amazona, você teve algumas experiências, inclusive é de uma das perguntas aqui, que eu vou colocar daqui a pouquinho, que é como chefe de equipe. É, E eu acho foi. que tem duas coisas que você pode contar, porque a gente tem que partir do princípio que as pessoas também às vezes não sabem das coisas. Primeiro é o que, que faz um chefe de equipe. Aham. E segundo, que eu acho que é sim contar uma história legal, ou enfim, contar um pouco da experiência. A gente falou ontem de um caso em específico, mas contar um pouquinho da sua vivência como chefe de equipe. Bom, o chefe de equipe, eu acho que a primeira coisa, o papel importante do chefe de equipe é você passar para os seus atletas uma segurança e uma assessoria, assim, com que eles não precisem se preocupar absolutamente com nada, absolutamente, somente com o papel deles ali, eles com os cavalos, entendeu? Então, proporcionar um conforto, né, e tentar fazer um ambiente próspero, um ambiente positivo, tá? Uma coisa amistosa e de força, porque nós juntos podemos mais, né? Sim. Então, lógico, eventualmente não, é a escolha das equipes, a ordem de entrada na pista, essa coisa toda, essa parte mais técnica. Obviamente tem o chefe de equipe e tem o treinador, mas o chefe de equipe, nesse caso aí, o chefe de equipe normalmente deve estar em concordância com o treinador. Ele vai ouvir o que o treinador tem a dizer, mas existe sempre uma troca de conceitos, né, por assim dizer. Então, eu tive várias experiências como chefe de equipe, principalmente com os Young Riders, em sul-americano, de Young Rider, sul-americano da São Paulo, sul-americano de Quito, sul-americano da Colômbia, sul-americano da Argentina. E aí em 2007, eu tive a grata surpresa de ser convidada para ser a chefe de equipe do Brasil no Pan-Americano. E foi uma das passagens mais assim enriquecedoras da minha vida como chefe de equipe, porque nós tínhamos que ser medalha de ouro, não tinha como não ser medalha de ouro, senão nós não era o nosso passaporte para as Olimpíadas. Então, a equipe já estava basicamente formada, faltava o quarto cavaleiro, e foi um momento muito duro, onde eu tive que fazer uma opção que, graças a Deus, foi super acertada, que no caso foi botar o Pedro Vênis com Blanc de Blanc. Eles me mandaram para a Europa, eu fiquei na Europa 2 dias, 3 dias. Fui a Cannes para assistir o Blanc de Blanc saltar, para a gente decidir o que ia acontecer. E ficou um ambiente pesado no Brasil, porque aquela coisa de não botar um brasileiro que está no Brasil, botar um brasileiro que estava na Europa, mas
era mandatório, entendeu? Não tinha opção, não tinha como. Tanto que o Pedro Vênis virou o último dia em primeiro lugar. E para você ter uma noção, o Neco era o nosso treinador. A equipe era uma harmonia. Eles recebiam carta das crianças, eu pegava no COB todo dia na secretaria lá do COB, no meu escaninho, cartinha de criança, eu botava nas paredes para dar uma força para os meninos, e rolou assim, foi maravilhoso. Teve muita briga antes, muita frustração, muita coisa desagradável que se passou, que faz parte do processo também. Eu acho que todo mundo quer ir, é difícil entender, né? A sua hora, que não é a sua hora. E, mas foi assim, e para você ter uma ideia, nós terminamos a Copa das Nações sem descarte, sem descarte. A gente tinha um descarte, mas sem precisar fazer o descarte. Digamos que não tivesse, nós tivemos 9 pontos nas duas voltas das nações, nas duas passagens da Copa das Nações. E ganhamos lindamente a medalha de ouro. O Rodrigo foi medalha de prata individual. Foi uma experiência assim, imagina, pan-americano. Ali, George Morris era o chefe de equipe dos Estados Unidos e o outro era o chefe de equipe. Sabe, quando eu me vi naquele universo ali, eu falei, meu Deus do céu. E depois desse daí, foi um que foi muito legal também, que foi em El Capricho. Eles me chamaram para ser chefe de equipe do Capricho, e aí, no caso, ninguém tinha técnico, não tinha técnico, era só o chefe de equipe. Então, você se ocupa, o que, que um está precisando, o que, que o outro está precisando, o cavalo dali, o tratador, isso, aquilo, ali, tudo, você cuida de tudo, para poder dar um conforto para eles, e uma tranquilidade. E aí, os Estados Unidos ganhavam aquela Copa das Nações já seguidas, há 4 ou 5 anos. E nós empatamos no final da Copa das Nações, nós empatamos com os Estados Unidos e só podia entrar um cavaleiro, um dos Estados Unidos e um do Brasil. E eu estava na dúvida entre o Yuri e o Stefan Barcha. Aí eu falei para eles, olha aqui, ó, galera, vamos fazer o seguinte, vamos tirar no paro ímpar, porque os dois estavam muito bem. E eu falei, o Yuri tinha experiência, mas o cavalo dele não tinha viajado muito bem. E eu estava com medo de usar demais o cavalo dele, entendeu? E aí eles saíram andando assim, aí eu só me virei e falei, Stefan, vai você. E todo mundo muito unido, não sei o que, nós fomos lá e ganhamos uma medalha de ouro. Foi uma experiência também maravilhosa. E os outros sul-americanos que a gente foi, graças a Deus, se eu não me engano, nós ganhamos em todos eles medalha de ouro por equipe. Tá no meio da garotada, cara, a gente não fica velho nunca. Por isso eu entendo o Neco hoje em dia. O Neco é um broto, é um jovem de 80 anos, porque vocês sonham, vocês querem, é uma vibração, é uma energia, é uma coisa fantástica, realmente fantástica, que mexe comigo de uma maneira assim maravilhosa. Então eu só posso agradecer realmente, porque nessa minha carreira eu consigo abraçar um monte de como é que eu vou dizer, de caminhos dentro do nosso esporte, segmentos do nosso esporte, né? E em todos eles, graças a Deus, tenho até hoje bastante sucesso, assim, sucesso no sentido das coisas acontecerem, sabe assim? Show de Então, bola. Titi, eu vou te colocar um pouquinho agora naqueles lugares polêmicos que eu tenho que fazer também. vamos Você lá. acabou de contar justamente do caso do Pan-Americano do Rio, que você não colocou, né, tirou um cavaleiro brasileiro que montava no Brasil para botar o Pedro, e a equipe eram todos de fora, né? Todos eram montados na Não, Europa. o Ah, Cezinha, não, não, tinha o Cezinha. Cezinha, maravilhoso, estava aí no Brasil, é. A pergunta é essa: o que, que você acha e qual é a importância que você acha para o esporte nacional da gente ter uma vaga, ou pelo menos a possibilidade de uma vaga ganho no Brasil? Eu acho que é muito válido você fazer um pré-seletivo, uma pré-pescaria no Brasil. Mas eu acho
obrigatório a passagem pela Europa, porque é outro mundo, sabe? É outro tudo. Então, eu acho que o amadurecimento e a seriedade com que a gente enfrenta uma Olimpíada, a própria altura, as próprias dificuldades, a própria técnica que a Olimpíada te exige, eu não, com todo respeito, eu fui feita no Brasil, sou brasileira. Eu, todas as vezes que fui disputar alguma vaga para Mundial ou para Olimpíada, não sei o que, eu passava 3, 4 meses na Europa, me O que que você preparando. acha que a gente pode fazer aqui no Brasil para encurtar essa distância? Porque já teve cavaleiros falando para mim, no particular, falou, meu, então manda botar tudo aqui 1,60 m, largar, botar na dificuldade, na velocidade, para a gente também ter um pouco da sensação do que é lá fora. O que que você acha que falta para a gente encurtar? É só isso? Só subir a madeira e largar? Não, não acho não. Não acho que seja só isso, não. Eu acho que é a própria competitividade, a própria pressão, sabe? Você está no meio deles, você vê o sistema, como é que funciona. A gente é uma outra visão. Eu fui à Europa há muitos anos sem montar. Eu ia à Europa acompanhando o Vinícius e eu não entendia. Eu dizia, aqui é 1,40 m, 1,50 m, lá também é. Qual é a diferença? Até que eu comecei a montar, saltar pelo Brasil na Europa, entendeu? Então, é muito mais, não é que seja mais, a Europa é o berço, né? Nós estamos falando aqui de Alemanha, Inglaterra, França, Holanda, né? A qualidade dos cavalos é uma coisa, uma Alice, né? Um Explosion, um Newton, uma Ratina, é uma coisa assim, um Whittaker, o Nick Skelton, que sempre foi um dos meus grandes ídolos, o Rodrigo Pessoa. Você tem que ter o referencial. E eu acho que o amadurecimento do atleta, para o amadurecimento do atleta, é muito importante. Maravilha. Aqui, agora eu vou começar a fazer as perguntas que mandaram, mas fizeram uma pergunta aqui que eu acho meio complicado. Mas a gente pode perguntar, porque eu posso perguntar o que eu quiser, que a live é minha, né? Vamos lá, né? A Nina Babi, eu acho que foi ela, não estou achando mais a pergunta aqui, falou se você fosse a pessoa para escolher hoje a equipe de 2021, quem você colocaria na sua equipe? Então, essa, essa resposta é o seguinte: eu sou fã de carteirinha, eu acho que não tem quem não seja o Rodrigo Pessoa, Pedro Vênis, Marlon. Quarta vaga, a gente tem uma quantidade de cavaleiros maravilhosos vindo, que já estão aqui. E até o ano que vem, muita água vai rolar debaixo da ponte. Então, cavaleiros podem se apresentar com cavalos diferentes, se bem que um ano só para você fazer uma adaptação para uma Olimpíada e tudo, mas nós temos o Eduardo Menezes, temos o Yuri, temos o Felipe Amaral, temos meu Deus, Zé Roberto, sabe? A gente Entendi. tem, posso ter esquecido alguém, me perdoa se eu esqueci alguém, mas tem um leque, porque o brasileiro é muito talentoso. Eu acho os cavaleiros brasileiros assim muito talentosos. Então, mas hoje, se eu tivesse que decidir hoje, as 3 primeiras vagas para mim já estariam preenchidas mais do que justo, porque os resultados deles todos são muito relevantes e a experiência. Eu acho que é muito importante numa competição desse gabarito, desse nível, a experiência, a bagagem, sabe? Para você ter o amadurecimento necessário de enfrentar um troço desse como tem que ser enfrentado. Eu acho que, é assim, minha opinião, né? Faz muitos anos que a gente não tem tantos cavaleiros Eu e acho com bons também. cavalos Exatamente. nesse ponto. Tem Pepe, Stefan, Pepe, os Stefan, Chiquinho e Filipinho. Chiquinho e Filipinho, Tem isso. uma infinidade. O próprio Ravi tá com a égua aí que tá rodando nos Estados Unidos. Tem uma Eu infinidade de vi, nomes.
eu tive o prazer de ver ele saltando com ela aqui. Muito legal. Ele é um ótimo, ele Tem é. muita gente boa, com bons cavalos, É, ali, né? E aí foi o que eu acho que o Pedro falou, o Rodrigo falou, um deles falou. Meu, tem que ver. Não, foi o Marlon que falou. Quem tiver melhor na época, né? Porque na daqui a um época. ano, o cavalo que machuca, o cavalo que tá bem, o outro cavalo que é muito bom, mas vem andando mal. Aí E a você gente entra. sabe que isso acontece, né? A gente sabe que isso acontece. Então, realmente, hoje em dia, nós estamos com uma tropa muito boa e muito grande. Fica, fica complicado de dizer. Ah, o É Paulo Franco aberto. aqui acabou de lembrar. O Rodrigo Lambre, enfim. Ih, travou você de novo, Titia. Vamos ver se você volta. Oi, voltou. Enfim, falou aqui o Paulo Voltou. Franco, falou o Rodrigo Lambre. Enfim, tem uma galera. Rodrigo Landry fazendo uma O USA. campanha maravilhosa, o USA, eles todos, me perdoa, porque não dá para. Você tem, Não, é uma loucura. né? Eu não vou A saber. gente, Titi, agora tem duas coisas que você falou aí durante o seu papo que eu acho que vale a gente abrir mais esse lequezinho. Que um deles é patrocínio. Na sua ah, época, ou alguns anos atrás, a gente teve muitos grandes patrocinadores no Brasil. Você acha que diminuiu isso? A gente tem hoje menos patrocínio no Brasil? eu acho que tem menos investimento, talvez. E realmente na nossa época a gente tinha. Eu até brinco que era patrocínio, depois virou patrocínio, entendeu? Então, Entendi. eu não critico, não, porque é a lei normal, né? Eu, por exemplo, tinha o Olavo, que era o meu patrocinador, e tinha a Maria, que era filha dele. Ele sempre foi meu patrocinador e foi patrocinador dela. Agora, se ela virasse profissional, eu não sei como é que ficaria. Aqui é impressionante, né? Aqui eles todos têm patrocinadores e maravilhosos, e é muito dinheiro, é muita. E muitos têm Agora, patrocinadores também, né? muito, muito. Não precisamos falar nisso, né? É, não precisa. Muito, muito, muito. Então eu acho até que de repente por essa colocação das pessoas deverem ir para a Europa para fazer seletiva, não sei o quê, eu acho que isso encolher um pouquinho os patrocinadores no Brasil. Ou eles entendem que o negócio tem que ser todo feito lá. E não é bem assim. Show. Eu acho que falta investimento. Pode ser que eu esteja falando uma bobagem, Quem sou eu? mas eu acho que é por aí. Ó, vamos colocar aqui uma que eu acho que pode ser bom. Aparece aí para você? Agora que eu André, estou eu posso tentando o ler também. Eu posso ler TikTok que você está para sem ver óculos. se legal dele para você por aqui. Ah, não, isso não é. Desculpa, errei a pergunta. Não, é pra você depois me mandar uma foto do Tipton. Tá. Agora vai. Para você contar um pouquinho do General Santa Cruz, que foi muito Ah, importante no hipismo baiano e brasileiro. oh, ele era. Eu sou suspeita porque ele era tudo de bom. E meu pai era o General Santa Cruz, vamos falar assim, era um homem de um brilhantismo, sabe, de um altruísmo, de uma dedicação e de uma determinação. Ele era um guerreiro muito acirrado, e ele queria o bem de todo mundo, uma honestidade, um caráter assim fantástico. Eu sou mais uma vez privilegiada porque eu sou filha dele, né? Ele foi muito cedo embora, mas deixou os ensinamentos dele aqui com a gente. Ele fez um trabalho maravilhoso em Brasília, fez um trabalho muito, todo lugar que ele foi, ele deixou a sementinha dele. Fez um trabalho muito legal lá na Bahia. Começou, a Andréa Baiana montou muito tempo com ele, Andréa Muniz. A gente chamava de Andréa Baiana, né? Até E hoje, assim. ele, até hoje, pois é. E ele
E ele se virava, ele realmente ele tinha muita influência pela posição dele, pelo cargo dele e tudo. Então ele ia nos ministros, ele conseguia muito patrocínio para cá e para lá, ele batalhava por todos. E era muito decidido e muito definido nas coisas que ele queria fazer e que ele tinha que fazer. Ele levou o Brasil a várias vitórias memoráveis, por assim dizer. Eu sou fã de carteirinha dele, tenho muito Essa, orgulho. essa é uma boa também, que para quem não conheceu a Cláudia montando, era uma guerreira absurda. É, Quem ganhou mais? Lúcia com o Tipton ou a Cláudia com a Romantique? eu vou te dizer que eu acho que a Cláudia ganhou mais. Era diferente, porque a Romantique não tinha aquele último furo. A Entendi. Romantique, eu acho que a Cláudia ganhou mais. A Cláudia era muito rápida, guerreirona pra caramba, boa amazona demais, tinha aquele estilão dela, sensacional e tudo, mas nunca, enfim, nacionalmente, eu diria que ela ganhou mais. Maravilha. Titia, acho que a última pergunta que eu tenho anotado aqui para mim, e eu acho que a gente tem falado disso em algumas das lives, a gente tem entrado nesse assunto. Qual que é a importância do trabalho de plano para os cavalos de salto? Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que o trabalho de plano é tudo. Novamente, é igual aos alunos, é a base. Você tem que, eu sempre falo para meus alunos, você não sabe o que você vai fazer com o seu cavalo hoje, e eu não estou aqui com você, você imagina tudo que você precisa que o seu cavalo faça quando você está no percurso. Então, vai, vem, vira, espera, atende na perna, então, eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito sempre. O início deles, o cavalo novo, tem que ser muito bem planejado, né? E por toda a vida. Eu acho importantíssimo. Porque o salto está no meio. O que interessa é o que vem antes e o que vem depois, entendeu? O salto está ali no meio. Mas se você não tiver o controle para botar aqui e para organizar o lá ou depois, o negócio complica. Então tem que ser, por isso é que a gente chama de conjunto, tem que ser uma coisa casada. E o trabalho de plano, só o trabalho de plano é que te proporciona isso, te possibilita isso. Maravilhoso, titia. Eu vou deixar aqui, pessoal, essa é a hora que se alguém tiver alguma pergunta muito legal para fazer, faz, porque a gente já está começando a se despedir, que já deu 1 hora e meia de papo aí. Lembrar que amanhã, Maravilha. essa semana Belinha, eu peguei uma semana meio velha guarda, assim, que eu estou querendo falar um pouco de experiência. Então hoje a gente está com a titia, amanhã a gente tem o Caio Sérgio Carvalho, na quarta o Arteaga e quinta-feira a gente já está fechado com o Felipe Azevedo Pai. Então, galera, fica ligada aí que a gente vai vir bastante história e bastante experiência. O isso aí. Kaique Cário está perguntando o que você acha das rédeas auxiliares. GOG, alemã. Eu não gosto. Não que eu não use, não que eu não use. Eu eventualmente eu uso na hora que precisa, eu boto de, mas não uso com muita regularidade, não. Alemã eu uso quando eu uso pelo lado. Eu não, eu acho que a alemã é uma faca de dois legumes, de dois gumes. Entendeu? Se você não souber, porque você tem que ter sempre para 1 quilo de mão, 2 quilos de perna. Então, o alemão, às vezes, a rédea alemã, às vezes, ela, principalmente para o cavaleiro menos experiente, não, você quebra aqui, mas o que é importante fica lá para trás. Então, a GOG eu acho bastante interessante, a rédea elástica pelo lado. Eu gosto muito do sistema pessoa para rodar os cavalos na guia, porque eu acho que fortalece muito as costas e desenvolve todo um equilíbrio, toda uma musculatura, muito importante para eles. Mas eu, particularmente, se eu puder, eu vou no assento, vou na perna, no sentimento. Mas, por exemplo, hoje nós temos um cavalo, nós trouxemos da Europa, esse meu cliente, família, patrocinador, tudo, trouxemos da Europa esse ano e ele tem 1,80 m, a gente chama ele de Dino, é o primo irmão do Dinosaur.
que ele parece um dinossauro. Então, esse cavalo eu tenho que botar, porque é muita massa, é muita coisa, mas assim mesmo pelo lado e não é todo dia. Eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Mas isso é o meu feeling. Eu tenho que preparar os cavalos para eu montar e para os meus alunos montarem, então eu tento simplificar da melhor maneira que eu possa, desde que seja correspondido por eles, né? Claro. Eu acho que para fechar, você falou um pouquinho dessa pergunta, a última pergunta que eu vou fazer hoje, gente, o Fábio Azevedo está perguntando, nos cavalos novos, como é que você acha que tem que ser a programação de provas e de construção? Salta pouco, salta muito, começa a competir com quantos anos? Competir, que eu digo, é ir para a prova, né? Ah, pois é. Eu sempre classifico assim. Eu acho que trabalho de cavalo novo é sanfona, né? Vai e vem, é linha reta, o cavalo reto, encostado, nada de coisa artificial, porque o cavalo novo você tem que desenvolver toda a elasticidade, toda a musculatura. Então é um processo mais lento. Eu adoro cavalete, você sabe disso. Então, eu acho que os cavaletes são uma arma poderosíssima para você desenvolver tudo o que eles precisam fazer, movimentação de espada, movimentação de coluna, engajamento, impulsão. Você consegue, através do cavalete, essas... Bless you. Através desse trabalho, entendeu? Salta pouco, não precisa saltar muito. O cavalo novo nem tem fôlego, nem tem sustentação muscular, eu acho, para saltar muito, não tem necessidade. E o competir, eu acho que é a partir dos 7 anos. Assim, lógico que você não é para você fazer excesso de tempo, entendeu? Mas você pode, a partir do disputar mesmo, quando o cavalo já mostrou o que ele é. Porque às vezes você mata a qualidade num cavalo muito cedo, porque você já bota na correria. E se você já bota na correria, você perde muito a qualidade. Então eu sempre digo que os cavalos falam um pouco comigo, estou pronto para isso, estou pronto para aquilo, estou pronto. Então eu sou muito cautelosa. Então eu espero o sinal verde, tanto do cavalo quanto do cavaleiro, né? Porque eles não saltam sozinhos. Então, se você fizer a coisa bem feita, a coisa até vai, mas aquela correria, aquele troço, eu sou radicalmente contra. Tá bom. Eu vou fazer mais duas, porque fizeram duas perguntas interessantes. Hum, Uma delas é o que você acha da regra da boleteira? eu acho, eu acho bacana. Eu particularmente nunca gostei muito de boleteira. Quem me conhece, meus amigos do passado, do presente, que são até hoje, eu sou meio careta com essas coisas, sabe? Sou bem careta. Agora, eu definitivamente concordo que existem cavalos que precisam, sem nenhuma ignorância, né? E eu acho que vai obrigar os cavaleiros a se programarem melhor, a trabalharem melhor os seus cavalos. Porque a boleteira é uma coisa artificial que você, teoricamente, você bota para melhorar a performance. Agora, por que você não melhora a performance no seu trabalho diário de plano, na sua programação de salto, de ginástica, de exercícios, de musculatura, dessa coisa toda? E aí você bota um detalhe ali só para dar um a mais. Não precisa. Eu saltei o Tipton, me levou por esse mundo afora nas costas dele e nunca usou uma boleteira. Então já tem cavalos que precisam para aprender, para tirar um movimento. Em casa nunca, mas eventualmente no concurso um cavalo ou outro, raramente eu uso. Mas eu acho que vai obrigar os cavaleiros a ficarem mais atentos e de repente até diminuir um pouquinho os bons, os super craques vão continuar iguais, porque os cavalos deles estão ali e tem a qualidade para aquilo ali. Agora eu achei legal. Para a gente fechar, e eu vou aproveitar para agradecer sempre a Maluzinha Cury, que está me ajudando na divulgação e dando uma força pelo canal do Hipismo. As lives estão ficando salvas lá no YouTube, para quem não viu nem alguma e quer assistir, estão todas lá. A Bela, acho que foi a Bela
Bela Veiga fez uma pergunta que você falou um pouquinho, mas assim, de todos os cavalos que você já formou, fala um que você gosta muito, que você marcou muito a sua vida de formação. Abigail. Abigail. Eu era doida com ela. A Titia, Eveline, eu era doida pela Eveline também, mas a Abigail. Abigail. titia, foi um prazer assim gigantesco estar com você. O prazer foi todo meu, pode ter certeza. Então, assim, super obrigado pelo seu tempo, por estar disposta a fazer. A gente sabe que a gente fica ansioso, nervoso, mas acho que foi uma delícia. Foi bom. Obrigado. Isso, Lu, desculpa. Isso, Luísa. A Abigail foi da Joana Valente, ganhou o Grande Prêmio do The Best Jump. Isso, nós vendemos para ela. Quando ela era do Paulo Stuart, foi vendido para Joana Valente. Aí, Beijo, Joana, querida. só para te falar, o pessoal pediu aqui, comentou, inclusive, no. E exatamente, desculpa, gente. Deixa eu falar logo que a Abigail é J-Man, criação do Sergino. Sim, Aras Agromen, perdão. Eu não sei o papel dela, não, vou até olhar. Eu não me lembro. Até olhar, o Sergino já escreveu aí, mas a gente olha aqui. Puxa vida, Sergino, tive grandes cavalos do Agromen, grande Francine, Aquarelle, Abigail. Eles foram os parceiraços, parceiraços. Gandolfo, eu não achei a sua pergunta. Acabou se perdendo lá no meio das coisas. Muita gente falando, por isso que eu falo sempre para mandar ali na setinha, que fica mais fácil de eu ver. E aí amanhã, vamos ver se eu acho aqui. Acorde. Gente... A Mariana Cacetari respondeu aqui, acorde primeiro. Acorde. Acorde segundo. Obrigado, gente. Acorde... Obrigado. É por causa do olho, eu tô sem óculos. Acorde segundo. Acorde segundo. Obrigado, gente. Acho que foi o menino aí, o Ricardo Gandolfi, pediu para você contar um pouquinho da sua vivência com o Paulo Santana, com o Talo B. Como assim? Qual foi a pergunta, perdão? Como é que foi aquele tempo que você passou com o Paulo e com o Talo B? O trabalho do Paulo com o Talo B é uma história lindíssima. Eles têm eles tinham, que agora o cavalo está aposentado, o cavalo era um guerreiro, nasceu para o Paulo e o Paulo nasceu para ele. Tiveram resultados maravilhosos e um cavalo de um coração, nossa, nem sei. Eu montei nele uma vez, eu falei para o Paulo, nunca saltei não, mas eu montei nele uma vez, eu falei para o Paulo, Paulo, eu tô impressão que eu estou sentada numa caixa de dinamite, que vai explodir a qualquer momento. E o Paulo sempre cobriu o Talo B de todos os cuidados que você possa imaginar. Até hoje ele tem um respeito pelo cavalo danado, tirou grandes resultados, fez grandes resultados com o cavalo. É uma relação muito, muito bacana, muito legal. O Paulo sempre muito correto com o cavalo, sabe? Muito sério, muito determinado, muito apontado ali para... Então, eu só posso aplaudir o trabalho. E o cavalo durou o que durou graças ao Paulo, que estuda, é um estudioso em veterinária, ele está sempre inovando e aparelhagem, ele dá melhor qualidade, tudo. Isso é o que eu tenho para dizer. Titia, de novo, muito obrigado. Só para finalizar aqui, eu fui olhar a genealogia, o Sergino falou ali, a Abigail já também é acorde granos. Acorde segundo em granos. Granos. Eu adoro granos, sabe? É porque eu tinha esquecido, tem muito tempo. Não, é porque a galera foi 2006 isso. É maravilhoso falar essas coisas, é importante. E aí, para responder aqui, alguém me perguntou, gente, eu tenho sim vontade, eu vou fazer mais para frente um bate-papo, uma live, tanto com o armador de percurso, que pediram, quanto com criadores. Mas é uma coisa que tem tanta gente para conversar, que se eu for atropelando as coisas, eu não falo com ninguém. É verdade. Então, vou fazer, tenho interesse de fazer, eu não quero parar as lives na hora que acabar com a quarentena, eu só vou diminuir. Porque, né, todo dia, até eu tô ficando no pico. Eu estava pensando nisso hoje, eu falei, gente, ele não tem um diazinho de folga. Tá então, olha, juiz, é isso aí, a gente quer falar com todo mundo, porque eu acho que tem que criar conteúdo no Brasil. A gente precisa de mais conteúdo sobre cavalo, sobre pismo, no Brasil e no mundo, porque é difícil achar essas coisas.
Eu É estava pensando verdade. hoje, eu não sei como é que o Ben Mayer começou a montar, quando ele começou, não tem uma entrevista dele contando isso. Só um exemplo do Ben Mayer, mas eu não sei de nenhum deles. Eu só sei que eles são maravilhosos, por 5 estrelas, ganham tudo. É, nossa senhora, Mas são demais. histórias que a É. gente tem que se inspirar um pouco. Então, de novo, Titia, eu queria agradecer de coração. Eu te agradeço muito mesmo. Foi um prazer, assim. Eu quero mandar um beijo para todo mundo, para essa galera toda que nos prestigiou hoje aqui. Eu estou realmente assim super sensibilizada e muito, muito feliz de saber que mesmo longe de todo mundo, vocês todos têm um carinho muito grande por mim e eu espero que eu tenha colaborado Foi e maravilhoso. correspondido às suas expectativas. Ô, maravilhoso, Titia. Um beijo enorme, uma boa Beijo noite aí para enorme, vocês. beijo enorme. Muito obrigada, sucesso e parabéns pelo seu trabalho. Está muito Obrigado, Tia. bonito, tá bom? Mil beijinhos. Beijos, beijos, muitos beijos. Tchau. Tchau. Gente, super obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente passou um pouquinho do tempo que a gente está mais ou menos que eu estou tentando ficar, mas tinha muita coisa legal para contar e eu tenho um carinho pela titia que me conhece desde que eu sou pequenininho assim. Então, um beijo para todo mundo, obrigado aí por ter assistido. E amanhã eu tô de novo aqui com o Caio Sérgio Carvalho às 8 da noite, tá bom? Tchau.